Hoje no Santos a palavra-chave parece ser tempo. Tempo é a palavra-chave. Nós, por exemplo, estamos contando o tempo para o fim da gestão Andrés Rueda. Nós estamos contando o tempo para que chegue ao clube uma proposta e seja efetivamente votada de um grande investidor, de um grande parceiro que possa colocar dinheiro no Santos, porque se for pelos métodos tradicionais eleitorais de reconstrução e espera da construção de um estádio que nos dê mais receita e de que com o tempo nós tenhamos mais sócios e tenhamos mais dinheiro, se a gente for esperar o tempo normal desse trâmite, nós vamos demorar muito para ser campeão de novo. Demorará muito tempo para o Santos ser campeão de novo. O tempo, dizem, é o senhor da razão. E a razão dizia lá atrás que era questão de tempo para o Paulo Turra ser demitido do Santos, o que aconteceu neste domingo, né? O torcedor em geral, e cada um tem a sua bolha, quem está em rede social, quem tem Twitter, quem tem Instagram, Facebook e tal, quem acompanha os conteúdos aqui no YouTube também, havia quase que uma sensação coletiva de que era questão de tempo a queda do Turra, como era uma questão de tempo a queda do Falcão, como aconteceu por questões fora do futebol, né? Com o Odair Helma, a gente ainda achava que talvez, com o tempo que ele teria à disposição, o trabalho pudesse fluir, mas não fluiu. E quem não tem aparentemente noção de tempo e de timing é a direção do clube. Porque ela, repetidas vezes, olha o que está acontecendo no campo, no CT, e não toma atitude. A atitude tomada em relação ao Paulo Turra, que não deveria nem ter vindo, vem uma rodada antes do fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ou seja, tempo existe para o Santos se recuperar, mas é preciso que se tome a melhor decisão. Eu já soube que o Mano Menezes não quer vir para o Santos, ouviu a proposta e não quer vir porque vai para os Emirados Árabes, e dentre os nomes que estão à disposição no mercado, talvez fosse o mais experiente para lidar com a situação. Isso eu estou falando de treinadores brasileiros. Eu não sei se a direção do Santos, por exemplo, vai ter capacidade de convencimento e financeira para trazer um técnico de fora, tipo o Gareca, o argentino. Diego Aguirre não, por favor. Diego Aguirre, não façam isso, tá? Ou algum outro técnico, como o Goiás prospectou esse treinador português. Aliás, o Goiás que ganhou do Fortaleza e nos passou na tabela, e a gente está por isso aqui para não entrar no Z4, dependendo do jogo do Bahia, né? Se o Bahia ganhar, nós já estamos na zona de rebaixamento. Então, precisa ser muito bem pensada, não pode ser feita com pressa, porque a contratação do Paulo Turra, esqueceram o tempo e agiram com pressa, e com incapacidade, porque foram pedir palpite para o Felipão e tal. O Santos tem que tomar uma decisão. Nesta segunda-feira, coloca o Orlando Ribeiro para treinar o time, porque o Santos está numa condição difícil no Brasileiro Sub-20. Pode fazer aquele mesmo esquema lá, deixa o Buião no time Sub-20, põe o Orlando aí para iniciar a semana de treinos, até porque ele não vai ter o João Paulo, Lucas Lima e o Mendonça contra o Fortaleza, ele, o técnico que assumir, né? E que a decisão seja tomada da forma mais correta. Nomes são ditos de técnicos brasileiros. E, assim, cada vez que o Santos faz uma mudança dessa, a gente fala assim, não tem como errar. Não pode errar mais. Porque o tempo, meus caros, está cada vez mais curto. A cada rodada que passa, fica mais próxima a presença do Santos na segunda divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem, que teria um impacto devastador na vida do clube. Um impacto devastador. Porque ao contrário de outros times que caíram, o Santos não tem capacidade de arrecadação hoje. Não tem capacidade de arrecadação. Nós fazemos pouco dinheiro. A gente precisa vender o David, o Ângelo, o Marcos Leonardo para fazer dinheiro. Nós fazemos pouco dinheiro com arquibancada. Fazemos pouco dinheiro com patrocínio, fazemos pouco dinheiro com marketing, fazemos pouco dinheiro com verbas de televisão, de mídia em geral.
Então, se a nossa dívida é menor do que a de outros times, a arrecadação deles é muito maior. E com pouca arrecadação, eu não sei quanto tempo o Santos ficaria, eventualmente, na Série B. Portanto, é preciso evitar que isso aconteça a todo custo. É preciso evitar que isso aconteça a todo custo. Paulo Turra foi um erro, mais um da gestão Andrés Ueda, que confiou o futebol a um inepto, o senhor Paulo Roberto Falcão, completamente desconectado da realidade, um cara que tinha tantos e tantos contatos no mundo da bola e que não foi capaz de prospectar alguém no lugar onde ele jogou durante tanto tempo e viveu, que era a Itália. Por exemplo, já que é para ser criativo, preferiu ouvir o Felipão para trazer o técnico que aceitava vir por multa, com multa ou sem multa, por um contrato curto. Nesse cenário, quem toparia vir para o Santos com 5 meses de contrato, sabendo que tem eleição no Santos e que quem ganhar a eleição talvez não queira ficar com esse profissional? Então, são todas as variáveis que a gente precisa analisar. E a direção do clube, que acabou de contratar o Nonato, estreou o Baço, né? A janela ficou tanto tempo aí, né? E o Santos deixou para contratar jogador no último dia. E que agora quer captar no mercado a xepa esportiva para dar para um próximo treinador que ninguém sabe muito bem quem vai ser. Aliás, no vídeo anterior eu falei aqui dos pecados capitais, né? E uma das coisas que eu realmente fico muito chateado, muito triste, é que o Andrés Ueda tenha sido o treinador, tenha sido o presidente capaz de se mover por uma coisa tão pequena em relação ao Dorival Júnior, que estava esperando para ser contratado pelo Santos, estava esperando, um cara que foi campeão pelo clube, um cara que tem história no Santos, né, que queria voltar para cá, que saiu daqui com o sentimento de algo não resolvido, e por birra, por teimosia, ele preferiu, ao invés de trazer um cara qualificado, que tinha sido campeão no Flamengo, ele preferiu fazer uma aposta num cara que tinha meses como treinador e que antes, treinador de time principal, né, porque foi auxiliar do Felipão durante um tempão, e que antes disso, ainda por cima, só tinha dirigido o time de Série C e Série D. Presidente, Andrés Ueda, eu sei que o senhor tem um escorpião no bolso, mas o velho ditado diz que o barato sai caro. O senhor vai ficar para a história do Santos. O senhor já está na história do Santos. Como, esportivamente falando, o presidente que comandou o clube no período mais triste da história, mais do que centenária da instituição. E mesmo tendo períodos em que o Santos ficou sem ganhar campeonato, 20 anos de 35 a 55, depois de 84 a 2002, claro que a gente sempre lembra que houve o Rio-São Paulo e a Conmebol nesse meio do caminho, teve o roubo de 95, mas assim, foram longos períodos em que o Santos ficou sem ser campeão. Né? De 73 a 78 foram 5 anos. Né? O Santos já está aí sem ser campeão desde 2016. Já é um período longo e a sua gestão ganhou um campeonato paulista sub-20. Nem copinha o Santos ganhou. Então, põe a mão na consciência, converse com os seus pares, converse com outros políticos do clube, porque essa decisão tem que ser acertada, tem que ser certeira. O Santos não pode errar. Toda vez que tem troca a gente fala isso. E eu fico com medo danado, porque o senhor sempre erra. O senhor, na hora de tomar decisão, toma a decisão errada. Então, o Paulo Turra caiu. E caiu atirando. Caiu soltando cuspindo marimbondo e soltando os cachorros no senhor presidente. Né? Como outros profissionais já fizeram. Uns até que não tinham muita razão de falar não, porque fizeram bobagem também, tipo o seu Edu Dracena. Mas com 18 pontos, se o Santos perder do Fortaleza na próxima rodada e repetir a campanha 36 pontos, vai cair. Então vai precisar melhorar
consideravelmente, como o senhor disse após o jogo de ontem, admitindo com vergonha na cara, nos olhos, né, com um certo constrangimento, que não briga mais por Libertadores, né? O senhor quer ficar numa posição confortável no campeonato. Vamos ver se vai acontecer. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitá.beef, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver nas redondezas na Vila Madalena, pode retirar em loco, ou então solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chega agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Eu vou pôr um trecho aqui da coletiva do Paulo Turra, de ontem. Acho que a pergunta foi para o Ademir Quintino, em que ele já dá uma cutucada, dizendo que... E eu falei isso no pós-jogo, eu não tinha visto a coletiva dele. O pior treinador do Santos é sempre o próximo que vem, a sensação que a gente tem, né? Apesar de que o Turra, como o Lisca, a gente não sentia confiança, né? No Odair, a gente até imaginou que talvez a coisa acontecesse. Também foi assim com o Carille, foi assim com o Diniz, né? Mas o Turra, desde o começo, pareceu ser uma aposta um pouco arriscada. Mas ele não ficou calado, não. Ele falou um negócio aqui que é bem verdade. Que isso aqui precisa servir de parâmetro para que as pessoas saibam quem são os grandes culpados pela situação do Santos. O Turra tem a culpa dele? Tem, claro que tem. Fez substituições horrorosas, ele tinha uma semana inteira para treinar, o time não consegue atacar, não consegue conectar uma jogada, era só bola de qualquer jeito para o Marcos Leonardo. Quer ver o que o Turra falou? Vocês não vão ouvir porque eu não posso passar o vídeo aqui. Só ouçam. A questão de estatísticas é muito relativo, né? Se a gente vai olhar, eu fui informado essa semana em estatísticas, valeu, que hoje fazem 936 dias que o Santos se encontra numa situação difícil, né? Então, são números, e contra números, não tem argumentos, como tu está falando, que foram 180 minutos sem uma finalização, porém, eu posso também comentar que desde a nossa chegada o Marcos Leonardo já tem 5 ou 6 gols. 7, desde a nossa chegada? São 7 gols. Então a bola está chegando lá, só que daí entra uma série de circunstâncias que eu aproveito esse teu questionamento, eu acho muito interessante. Eu aproveito a dizer que todo esse momento que o Santos está, desde que nós chegamos, nós pegamos o Cuiabá, que hoje é o 9º colocado, o Goiás, ok? São Paulo, que é o 8º, Botafogo, que é o 1º, Fluminense, que é o 5º, Atlético, que é o 6º, sendo que Fluminense e Atlético estão disputando a Libertadores, Botafogo e São Paulo estão na Sul-Americana, passando de fases. Os reforços nossos, Dodô é o 4º jogo dele, Jean Lucas é o 3º jogo, o Júlio entrou em 2 e o Basso fez o 1º jogo dele. O Nonato ainda chegou na sexta-feira. Dentro disso também temos o Alex, que não vinha jogando, está fazendo o 2º jogo, que eram jogadores que estavam aqui, e o Inocêncio foi o 1º jogo. Eu vou parar por aqui. Inocêncio e João Lucas ali, escolher quem acordou melhor no dia, né? Mas aí eu vou discordar do Turra, no sentido, eu vou concordar e vou discordar. Ele recebeu jogadores aos picados, por isso que quando abriu a janela, a gente falava aqui, eu sei que a negociação é difícil, mas o ideal era ter já esses jogadores prontos para você poder trabalhar, né? Aí ficar trocando um jogador... Ia acontecer isso, era certeza que ia acontecer isso. Mas o trabalho do Turra, e não adianta ele dizer que só pegou os times mais fortes e tal, porque, vejam,
Times que estão, inclusive, atrás do Santos na tabela, depois da derrota do Santos, da vitória do Santos sobre o Goiás, que já estava com o novo treinador, você assiste os jogos do Goiás, o Goiás pegou um Fortaleza, o Fortaleza teve predominância, eu assisti o jogo e tal, mas o Goiás teve chance, depois no contra-ataque e tal, de matar o jogo. Ganhou, mas podia ter feito mais. Você vê o América jogando, que está atrás do Santos, e o América pega um Flamengo no Maracanã e joga. Então, meu querido Paulo Turra, quem está atrás do Santos na tabela tem jogado. Enfrenta adversários da parte de cima da tabela e você pega os melhores momentos e vê o jogo, os caras chegando na frente. Você citou aí o Marcos Leonardo. Pô, talvez tenham sido os gols do Marcos Leonardo as únicas oportunidades que o Santos criou. Mas é muito pouca coisa. E é um processo de muita lentidão, de muita desorganização, né? O time só foi andar um pouco mais quando jogou-se o Lucas Lima mais para o meio e trouxe o Jean Lucas mais para trás, né? Um repertório muito pobre. Aqueles escanteios curtos que iam do nada a lugar nenhum. Então, assim, aí o resto da coletiva, ele se defende, fala do presidente e tal, que o presidente é quem manda, e que ele estava visivelmente visivelmente percebia que o time estava melhorando. Não estava melhorando. Não estava melhorando. Não estava melhorando. E outra, sem Turra e sem Falcão, apesar do zoológico, né, seu Soteldo, para domingo, para o final de semana contra o Fortaleza, é aquela história. O Mendonça já não joga, já é o Soteldo escalado. Já volta com o Soteldo no lugar do Mendonça. No lugar do Lucas Lima, hoje em dia, do jeito que a situação tá, não precisa muita coisa não, é só adiantar o Jean Lucas mesmo e pronto. E no lugar do João Paulo vai botar o Vladimir, né? Também não sei quem vai ser o técnico que vai assumir, não sei qual vai ser a visão dele a respeito da questão do gol. Enfim, Estou vendo aqui nesse exato momento o Lucas Mussetti Rueda gosta da opção de Rogério Ceni, mas o técnico divide opiniões na diretoria e gosta de começar trabalhos no início. É uma alternativa mais distante. Então, veja só, quais são as alternativas? Oferecer o Roger Machado e o Jorginho para o Santos. O Rogério Ceni, que eu já no passado disse que não gostaria de ver no Santos, ele tem uma experiência de São Paulo, de Fortaleza, de Flamengo. As pessoas estão falando do Thiago Carpini. Thiago Carpini foi vice-campeão paulista num Água Santa sem pressão nenhuma e está jogando no Juventude, está treinando no Juventude, que é um time que está acostumado a jogar a Série B, que não é um time para ser campeão gaúcho, pode ser campeão gaúcho de vez em quando, mas é um time que joga a Série A, joga a Série B e tal. O Mano não vem. Sinceramente, ou vai se trazer um estrangeiro que ninguém esteja esperando, ou se você for olhar para o mercado brasileiro hoje, é difícil. É difícil escolher um treinador brasileiro hoje. Você tem duas hipóteses. Eu acho que as duas hipóteses no mercado brasileiro, aí se eu estiver esquecendo alguém aqui, vocês me falem. Pode ser que eu esteja esquecendo alguém. É o próprio Rogério Ceni, porque está sem clube, né? Esse negócio de dividir opiniões, porque era do São Paulo, isso é uma bobagem, né? Porque o Serginho Chulapa era super ídolo do São Paulo, veio aqui para o Santos e virou o que virou. O Zete é a mesma coisa, né? E houve na história recente jogadores que vieram do São Paulo e foram super bem aqui, como o Arouca e tantos outros. Então isso é besteira. Porque ele é ídolo do São Paulo e tal. Amigo, desculpa. Isso não pode ser mais o argumento. Você pode argumentar se o Rogério Ceni ia ter a questão de lidar com o grupo para buscar e tal. O São Paulo do Rogério Ceni, assim como o São Paulo do Dorival, era um dos poucos times que, quando o Palmeiras estava numa fase mais digamos assim, brilhante, era um dos poucos times que incomodava o Abel Ferreira. O São Paulo do Rogério Ceni. Tá certo? O Palmeiras perdeu neste sábado para o Fluminense, é bem verdade, mas o Palmeiras poupou jogadores para a Libertadores,
já não tem mais talvez o mesmo ritmo, tem aí algumas coisas que estão mudando um pouquinho, mas ainda é um time fortíssimo. E o São Paulo do Rogério encarava, perdia, ganhava, mas encarava o Palmeiras do Abel Ferreira, né? E como aconteceu também contra o Flamengo, no tempo do Jorge Jesus. E o Carpini é um jovem, é bom treinador, mas vai aguentar o tranco de pegar um Santos em crise e ouvir a torcida do Santos chamar de estagiário, de iniciante, só treinou time pequeno, porque vai ser falado para o Thiago Carpini a mesma coisa que foi falado para o Turra. É o mesmo cenário. Por melhor treinador que ele seja, no aspecto de conceito, vai depender muito da estreia. Se ele estrear ganhando, ótimo. Se perder, vai começar a mesma ladainha e vai ser questão de tempo para cair também. Então, a direção do Santos, ela precisa... Eu tenho prós e contras também em relação a estes dois nomes. Repito, a não ser que surja algo que realmente surpreenda. E eu, enquanto falo aqui com vocês, estou tentando pensar em algum outro nome provável, possível, e alguém que venha de fora. Não sei. Bom, o grande problema é que o Santos está resolvendo agora um problema que foi iniciado quando o Paulo Turra foi contratado. Aliás, a diretoria precisa dar uma resposta rápida, porque junto com o novo treinador tem que vir um gestor de futebol, que o Rueda já admitiu que vai trazer, né? Agora, qual é o gestor de futebol que vai querer vir para o Santos com possibilidade de contratação de jogadores limitadíssima, porque a janela fechou, né? E com pouco tempo para trabalhar, sabendo que tem eleição no fim do ano e que talvez o cara não fique. Alguém identificado? Alguém como o Jameli, por exemplo? Os outros nomes, como o Diego, como o Ricardo Oliveira, que é executivo de mercado, esses tipo Alexandre Matos. O cara vai querer vir para cá para fazer um trabalho de 5 meses e deixar um currículo para o próximo presidente? Ó, salvei o Santos do rebaixamento, hein? Então, eu sinceramente, eu não sei o que dizer para vocês. Eu só espero que uma luz superior ilumine a cabeça dos dirigentes do Santos e eles tomem a decisão correta. Não é possível. O time do Santos ele é ruim, mas ele não é pior do que a maioria dos times que estão aí no futebol brasileiro, né? Ele não pode fazer a partida apática que fez no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense com um time misto e toda hora tomar os gols bestas que tomam esse time e quando chega na hora de atacar até a bola, não saber o que fazer com ela. Tem que vir um técnico com uma linha clara. Ou nós vamos para um esquema kamikaze, nós vamos enfiar um monte de gente no ataque, vamos jogar com 5 lá dentro da área, né, com os 2 meias entrando, com mais 3 atacantes, ou nós vamos meter 3 zagueiros, estacionar. Tem que vir alguém com uma ideia clara de jogo. Porque aí pelo menos o Santos pode ser competitivo e beliscar pontos para que ele escape da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É isso, meus caros. Vamos aguardar, havendo novidade nas próximas horas, a gente volta aqui. Porque o sábado foi triste e o domingo está agitado. Paulo Turra caiu. Ele cometeu os erros dele, mas talvez o principal tenha sido aceitar vir para o Santos, né? E muitos devem estar pensando da mesma forma. Será que vale a pena vir para o Santos agora? Culpa de quem transformou o Santos no que ele é hoje, um clube mal visto, no aspecto esportivo, no aspecto policial, no aspecto geral de imagem. Às vezes eu tenho a impressão que o Pelé, quando foi, levou junto o espírito desse clube. Não é possível. E lá de cima ele deve estar muito triste vendo tudo que está acontecendo por aqui. Bom, vamos aguardar. Repito, volto assim que necessário e que possível com atualizações aqui dessa situação do Santos Futebol Clube. Falei aqui também em nome
do Sicoob Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Tem Sicoob também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Sicoob Santa. E também Exatec Informática, na Senador Feijó, 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.